o último pistoleiro justo. Ele vai me ouvir. Nem que seja a última coisa que eu faça. É só um pedaço de ferro. Mas nas mãos certas é a lei. Jurei que nunca ia esquecer aquele dia. Eu perdi tudo, menos a coragem de voltar. É hora de resolver isso. Não foi à toa que eu voltei. Agora é a hora certa. Esse é o homem que jurou voltar. Não quero me meter com isso. De novo. Esses papéis provam que tudo foi um roubo. Silas contratou matadores. Você precisa sair agora. Sua terra agora tem dono, e não é você. Você roubou minha terra, Silas. Agora vai pagar pelo que fez. Você devia ter me deixado enterrado naquele deserto. Isso não me devolve o que ele tirou. Esse é o homem que jurou vingança. A justiça veio, mas a paz nunca vem fácil. Enquanto houver estrada, ainda há redenção. Talvez agora a cidade possa dormir em paz. Em um oeste em transição, onde o barulho das locomotivas começa a abafar o som dos tiros, e a justiça se curva diante de selos e assinaturas compradas, um homem caminha na contramão do tempo. Thomas Cady, ex-soldado, ex-proprietário, agora apenas um vulto coberto de poeira, retorna à cidade de Dry Creek, onde perdeu tudo, sua terra, sua honra e seu nome para um homem que nunca tocou o solo com as mãos, Silas McGraw, o magnata da ferrovia e mestre das farsas legais. Quando Thomas Cady desceu da charrete que parou com um estalo seco de ferragens, a poeira da estrada se ergueu como um véu diante da cidade que o expulsou. Dry Creek não parecia ter mudado, mas não era a mesma. As janelas ainda rangiam ao vento, as fachadas de madeira ainda ameaçavam ruir, e o sino da igreja ainda ecoava fraco às 6. Mas havia algo nos olhos dos homens ou na falta deles que deixava claro. A justiça aqui tinha mudado de lado. Thomas ajeitou o chapéu gasto sobre a testa queimada de sol, passou os dedos no cano frio da Colt Navy presa à lateral do corpo, e caminhou. Seu passo era firme, mas carregado. Os anos longe não tinham apagado o nome da cidade da memória, nem os rostos que o olharam em silêncio quando foi expulso, sem direito à última palavra, sem chance de lutar. Agora, voltava não para matar ainda não, mas para ver se a terra ainda lembrava o nome do homem que a cultivou. Os saloons abriram as portas de vai-vem com chiados desconfiados. Homens interromperam o gole de aguardente. Mulheres espiaram por entre as cortinas puídas. O silêncio se espalhou como fumaça de pólvora depois de um tiro. A cidade não sabia ainda, mas o fim começara naquele instante. Mary Alden soube que ele tinha voltado antes mesmo de vê-lo. A notícia correu pelos becos como se fosse um segredo. Vivo, na mesa do cartório, ela sentiu a madeira do tampo tremer com a chegada de algo que o tempo não tinha enterrado. Esperança, ou talvez culpa. Thomas Cady era o nome que ela não pronunciava havia 7 anos, o mesmo tempo que passara olhando para os papéis falsos que destruíram a vida dele. Ela se levantou, trêmula, segurando as folhas que nunca teve coragem de mostrar a ninguém. Na prateleira alta, escondida atrás de um código civil em desuso, estava a prova de que Silas McGraw nunca comprou aquelas terras com honestidade. As assinaturas eram falsas, as datas adulteradas, os carimbos pagos com sangue invisível. Mary sabia que Thomas não voltaria apenas para olhar a cidade.
Sabia que cada passo dele era uma escolha. E agora, ela precisava fazer a dela. Do outro lado da cidade, no topo da colina de pedra avermelhada, a mansão de Silas McGaw dominava a paisagem como um castelo num deserto de mentira. Lá dentro, o barão da ferrovia já mais velho, mas não menos astuto, escutava a notícia trazida por um de seus homens. Cad voltou. O nome soou como ferrugem nos ouvidos de Silas. Não era medo que ele sentia, era desprezo. Para ele, Thomas era apenas mais um grão de areia que escapou entre os dedos. E agora voltava querendo o quê? Justiça? Silas riu. Justiça, naquela cidade, usava paletó comprado com o dinheiro dele. Juízes, xerifes, escrivães, tudo dançava ao som das moedas de ouro. Mas mesmo rindo, Silas não ignorou o retorno. Mandou fechar portas, reforçar os homens e, principalmente, vigiar Mel e Alden. Enquanto isso, Thomas caminhava até a antiga cerca da fazenda onde nasceu. Já não havia terra para arar. No lugar das plantações, trilhos de ferro. Os cavalos sumiram, e no horizonte, o som do progresso cuspia fumaça e engolia raízes. A ferrovia agora cruzava o que um dia foi sua vida. Cada estaca de metal era um túmulo sem nome. Ele ajoelhou na beira do que restava do celeiro, pegou um punhado de terra seca e fechou os olhos. O cheiro da poeira misturava passado e lamento. Ali, ele jurou, não por vingança, mas por justiça. Ele não mataria por ódio, mataria apenas se necessário, mas recuperaria o que era dele, nem que fosse com a própria vida. Ao abrir os olhos, viu ao longe uma figura parada. Mary. Ela não disse nada. Só estendeu a mão, e nela, um envelope com selo do cartório. Thomas se aproximou devagar. Pegou o envelope, olhou nos olhos dela. Aqueles olhos não eram de medo, eram de alguém que suportou demais. Ele assentiu, e ela se virou sem palavra. O conteúdo do envelope queimava nas mãos dele, mais que o sol do meio-dia. De volta ao quarto alugado na pousada abandonada, Thomas quebrou o lacre e leu. Era tudo o que ele precisava. Assinaturas falsas, provas, nomes, o mapa do império de mentiras de Silas McGaw, mas também era uma sentença. Ao longe, o som de um cavalo, passos apressados. Um homem caiu morto à porta da pousada. Tinha o símbolo de McGaw no casaco. Na mão, um bilhete: volte pelo caminho que veio, ou não sairá pelo que ficou. Thomas não se moveu, apenas guardou o bilhete no bolso, trancou a porta e limpou o revólver. Naquela noite, Dry Creek dormiu como sempre, fingindo que não ouvia os gritos presos nas paredes. Mas o silêncio começava a rachar. O corpo ainda jazia na soleira da porta quando a manhã chegou. Ninguém o recolheu. Em Dry Creek, cadáveres não incomodavam desde que fossem os certos. A cidade aprendera a ignorar os que caíam, porque levantar custava caro. E Silas McGaw cobrava tudo, inclusive o silêncio. Thomas Cad passou a madrugada sentado ao lado da mesa de madeira do quarto alugado. A coute, aberta, repousava como uma extensão viva de sua mão. Pano limpo, óleo escasso, movimentos precisos. Enquanto limpava, pensava. Enquanto pensava, não esquecia. Os papéis que Mary entregara estavam diante dele. 3 folhas, 6 assinaturas, 2 vidas destruídas por um punhado de tinta falsa. Ele conhecia cada milímetro daqueles documentos. Assinaturas dobradas sobre carimbos inexistentes, datas rasuradas com precisão clínica, testemunhos forjados. Mary arriscara tudo ao entregá-los. E ele sabia, isso não era ajuda, era um pedido mudo de acerto. Ela também carregava o peso. Na parte inferior de um dos documentos, um nome chamava a atenção: Juiz Elmo Grady, homem velho, que ainda usava bengala e cuspia tabaco no chão da prefeitura. Quando Thomas foi expulso, Elmo carimbou o fim com um sorriso. Mas agora, aquele nome estava no lugar errado, com uma assinatura que não batia com nenhuma oficial. Thomas dobrou os papéis, guardou no interior do casaco e saiu. O corpo ainda estava lá. O rosto do homem estava pálido, olhos vítreos mirando o céu que não respondia. Era um recado claro, mas também uma pista. No bolso do morto, um bilhete de ordens, escrito à mão. A caligrafia não era de Silas, mas ele conhecia o autor. Jonas Vanes, capanga da guerra, agora lacaio de luxo de McGaw. Era o braço sujo de um império limpo por fora. Se Jonas estava envolvido, o jogo era mais sujo do que parecia. Na praça,
central, o povo se fingia de ocupado. Vendedores com barracas vazias, crianças que não corriam, velhos que olhavam o chão como se houvesse ouro. Todos sabiam, ninguém falava, mas os olhos, eles gritavam. O cartório ficava ao lado da antiga igreja, prédio de pedra e vidro embaçado. Mary estava lá, sentada, a cabeça baixa sobre um livro de registros. Quando Thomas entrou, ela levantou os olhos. Não sorriu, só assentiu. Ele colocou os papéis sobre a mesa, um por um. Ela os alinhou. Juntos, analisaram cada detalhe. Ela apontou o carimbo duplicado, a data cruzada com outra escritura, a assinatura invertida. Thomas, silencioso, observava como um soldado diante de um mapa de guerra. Eles foram mais longe do que eu pensei, disse ela, a voz fraca, quase um sussurro do vento que passava pelas frestas. Thomas não respondeu, estendeu a mão, pedindo outro documento, um em especial. Mary hesitou, depois abriu a gaveta secreta. Lá estava a escritura original da Fazenda Cade. O papel estava amarelado, mas vivo, as marcas do pai dele, a assinatura que reconheceria mesmo no escuro. Isso é tudo o que resta da sua terra, disse ela. Mas é o suficiente para provar que nunca a vendeu. Ele segurou o papel como quem segura o último suspiro de um ente querido. Aquilo era mais que terra. Era memória. Era identidade. Mas Thomas sabia, só provar não bastava. Num lugar onde a verdade custava menos que uma bala, ele precisaria mais que documentos. Na saída do cartório, 2 homens o esperavam. Chapéus baixos, mãos no coldre, rosto de pedra. Homens de Silas. Senhor Cade, disse um deles. O senhor está sendo chamado ao gabinete do prefeito. Urgente. Thomas os olhou com desprezo contido. Sabia que o prefeito era apenas outro fantoche, mas aceitou. Entrou na charrete sem tirar a mão da coute. O gabinete cheirava a verniz barato e fumo antigo. O prefeito, um homem magro de rosto suado, o recebeu com nervosismo. Senhor Cade, não temos interesse em reviver questões do passado. Thomas não respondeu. A cidade mudou. Silas McGraw trouxe progresso. O trem, a estrada. Tudo isso gerou empregos. Não queremos perturbações. Silêncio. Se quiser, podemos oferecer uma compensação. Dinheiro, uma nova terra. Mas, largue isso. Esqueça. Para o bem de todos. Thomas se levantou. Não disse nada. Apenas largou sobre a mesa o bilhete retirado do bolso do morto. O prefeito leu, empalideceu, tentou protestar, mas Thomas já saía. No fim da tarde, Thomas se aproximou da casa do juiz Elmo Grady. A casa era velha como o dono, coberta de era e má reputação. Ele bateu, nada. Bateu de novo. A porta abriu. Um velho de bengala, barba por fazer, olhos vermelhos. Thomas Cade. Achei que tivesse morrido. Não morri. E o senhor assinou documentos que eu nunca vi. O velho recuou, tossiu. Tentou fechar a porta. Thomas a segurou com o pé. Preciso da sua confissão. Aqui, agora. Você não entende, garoto. Isso vai além de mim. Vai além de você. Então me diga, quem escreveu no seu nome? O velho hesitou. Depois olhou para os lados. Suspirou. Foi o vice-escrivão, por ordem de Silas. Eu, só. Fechei os olhos. Estava doente. Precisava do dinheiro. Thomas sacou uma pequena faca. Cortou o polegar. Pressionou o dedo ensanguentado sobre o papel que carregava. Uma declaração de confissão. Assine, ou o próximo corpo será o seu. O velho assinou. A mão tremia, mas assinou. Thomas saiu da casa com 2 documentos a mais. Agora, a verdade tinha mais vozes, mas também mais alvos. E em algum lugar de Dry Creek, Mary Alden recebia uma visita que mudaria tudo. Um homem de rosto desconhecido, olhos cinzentos e voz calma. Você cometeu um erro, senhorita Alden. Mary Alden nunca foi uma mulher frágil. Aprendeu a lidar com ameaças como quem lida com papéis mofados, uma rotina desagradável, mas inevitável. No entanto, aquele homem parado diante da porta do cartório era diferente. Ele não usava distintivo, não carregava arma visível, e ainda assim, trazia a presença de um carrasco. Os olhos cinzentos, fundos e sem pressa, pareciam pesar cada batida do coração dela. Você sabe o que entregou, ele disse, sem levantar a voz. E sabe que Silas McGraw não perdoa erros. Mary o encarou, mãos firmes sobre a mesa. De registros.
Não mostraria medo. Não mais. A verdade não é um erro, é atraso, e agora está sendo cobrado. O homem se aproximou lentamente, examinando os estantes como se procurasse lembranças. Tocou uma pasta com a ponta do dedo. Tem certeza de que guardou cópias? Que ninguém além de você e Cad viu os documentos? Silêncio. Ele sorriu, sem simpatia. Se estiver mentindo, vai rezar para que seja ele a encontrá-la. Antes de nós. Deixou sobre a mesa um pequeno embrulho amarrado em barbante. Dentro, Mary encontraria algo que mudaria tudo. Uma foto. Antiga. Amarelada. Um grupo de homens ao lado de um vagão de trem em construção. No canto, ainda jovem. E sem a arrogância de hoje, estava Silas McGraw. Mas o que importava não era ele. Era quem estava ao seu lado. O vice-escrivão que Mary pensava ter morrido 5 anos antes. Quem mais está fingindo estar enterrado? Pensou ela, com a garganta seca. Enquanto isso, Thomas Cad cavalgava pelo terreno rachado nos arredores de Dry Creek, onde antigamente colhia trigo. Agora, o solo era duro, cortado por trilhos metálicos e vigias armados. Ele precisava encontrar Jonas Vane, o capanga responsável pela tentativa fracassada de assassinato. O único homem ainda vivo capaz de entregar Silas por inteiro. Na antiga estalagem dos ferroviários, Jonas mantinha um esconderijo. Thomas entrou sem ser visto. O lugar estava vazio, mas os sinais da pressa estavam por todo lado. Cadeiras tombadas, pratos sujos, papéis queimados numa lareira mal apagada. Sobre a mesa, um caderno aberto. Cad leu, e o que descobriu foi pior que qualquer ameaça. Silas não estava apenas roubando terras, estava comprando todo o oeste com documentos falsificados em série. Homens honestos estavam sendo removidos, enforcados ou desaparecidos sob ordens legais. Era um sistema, e Mary, com seus 3 papéis, tinha puxado o fio de uma rede mortal. De volta ao cartório, Mary lacrou os documentos em um envelope de couro. Precisava tirá-los dali. Não confiava mais nem no ar que respirava. Quando saiu, o mundo parecia diferente. O céu, mais opressor. As ruas, mais vazias. Mas ela sabia, estava sendo seguida. Dobrou esquinas, entrou por vielas, atravessou um armazém abandonado. Lá, esperava encontrar o velho reverendo Dawson, o único homem que ainda guardava segredos na cidade. Mas quem estava lá era o homem de olhos cinzentos, esperando, encostado num caixote, como se já soubesse cada passo dela. Você corre bem, senhorita Alden, mas Dry Creek é pequena. Ela não respondeu. Estava com o envelope colado ao peito. Acha mesmo que Cad vai conseguir algo? Ele é só um homem. Um relíquia num mundo que mudou. Mary fechou os olhos por um segundo. Depois abriu devagar. Então é isso? O futuro de Dry Creek é feito de cadáveres e caneta? O homem sorriu. Pela primeira vez, algo diferente em seu rosto, quase pena. Não, o futuro já está escrito, mas alguns ainda insistem em reescrever. Deu um passo à frente. Mary se preparou para correr, mas nesse instante, um tiro ecoou no armazém. O homem caiu com um rombo no ombro. Thomas Cad surgia da escuridão, revólver em punho, olhos firmes. Ela não está sozinha. Mary correu até ele. Entregou o envelope. Thomas o guardou sob o casaco. O homem ferido riu, tossindo sangue. Você acha que ganhou? Isso é só o começo. Silas sabe. Ele sempre soube. Thomas se aproximou, ajoelhou diante do homem. Então diga a ele que o último pistoleiro justo voltou, e não vai atirar em vão, mas vai atirar. E então, como um eco profético, um segundo tiro vindo do alto do telhado atravessou a janela e atingiu o homem de olhos cinzentos na testa. Um disparo limpo, sem misericórdia. Thomas e Mary se abaixaram. Quando olharam para o alto, não havia ninguém, mas havia um aviso. Alguém mais estava jogando. Alguém silencioso. Alguém letal. Naquela noite, Dry Creek voltou a se esconder atrás de suas cortinas. Mas a cidade já sentia o cheiro da guerra. E Silas McGraw, em sua mansão, lia uma carta recém-chegada com uma frase escrita à mão. Eles sabem. Está chegando o fim. A foto em preto e branco tremia nas mãos de Mary Alden. Não pelo frio. A noite em Dry Creek ainda retinha o calor do dia, mas pelo que ela significava. Ali, entre os operários anônimos e os homens de paletó que celebravam o início da ferrovia, estava ele, o homem que ela acreditava morto, o homem que assinara
Documentos falsos no lugar do juiz Elmo Grady. Nathan Cole. Mary lembrava dele. Jovem, eficiente, calado. Desaparecera 5 anos antes, após um incêndio no arquivo municipal. Disseram que fora um acidente, corpo nunca encontrado. Mas agora, ali estava ele, vivo, ao lado de Silas McGraw, sorrindo com o cinismo dos que sabem que nunca serão cobrados. Na mesma noite em que o homem de olhos cinzentos tombou com uma bala na testa, Thomas Cady se debruçava sobre um mapa da cidade. Marcas em vermelho mostravam as propriedades tomadas. Quase todas as fazendas ao norte já estavam sob domínio de Silas. Os sulistas resistiam, mas era questão de tempo. E no centro, 3 pontos se conectavam como vértebras de uma coluna podre: o cartório, a prefeitura e a estação ferroviária. O triângulo do poder. Mary entrou apressada, segurando a foto. Thomas a pegou com cuidado. Observou os rostos. Apontou um segundo homem ao fundo. Esse aí, conheço. Era Major Alan Phelps, seu superior na guerra. Desaparecera após o conflito. Diziam que se tornara mercenário. Agora, estava ali, na fundação da ferrovia, ao lado de Silas e Nathan. O passado, que Thomas tentava enterrar, começava a escavar sua própria cova. Eles não estão apenas roubando terra, ele disse. Estão comprando silêncio. Estão substituindo a verdade por uma outra história. Uma que não nos inclui. Naquela madrugada, o plano foi traçado. Eles não tinham tempo, nem aliados, nem recursos. Mas tinham documentos, uma confissão. E agora, a prova fotográfica de que o sistema de Silas era mais antigo e mais enraizado do que se pensava. O primeiro passo era localizar Nathan Cole. Vivo, ele podia derrubar o castelo inteiro. Mas ele não estava mais em Dry Creek. Segundo boatos, trabalhava agora para uma empreiteira ferroviária em Copon Ridge, cidade vizinha, controlada por um juiz tão corrupto quanto Silas. Antes de partir, Thomas deixou uma carta com Mary. Era curta, direta, escrita com o mesmo traço firme que usava para carregar o revólver. Se eu não voltar, leve isso até o governador. Mas espere até o primeiro tiro. Enquanto isso, na mansão de McGraw, Silas assistia ao caos se formar. O bilhete anônimo que recebera, eles sabem. Está chegando o fim. O perturbava, mas não o suficiente para ceder. Reuniu seus homens. O círculo interno. Entre eles, Jonas Vane, ferido, de braço enfaixado. Silas andava de um lado ao outro, mãos cruzadas nas costas. Cady tem os documentos. Mary tem a foto. E alguém está atirando sem a minha ordem. Todos se entreolharam. O medo começava a fermentar. A cidade é minha. Mas se ela esquecer disso, vou precisar lembrá-la. Com sangue, ordenou que queimassem o cartório. Naquela mesma noite. E que Mary fosse encontrada, viva ou morta. Era o último aviso antes da guerra aberta. No entanto, algo escapava até mesmo ao controle de Silas, o atirador misterioso. A bala certeira que matou seu espião não vinha de seus homens, nem de Cady. Era de alguém que jogava em silêncio. Na saída de Dry Creek, Thomas cruzou com um homem encapuzado que carregava um rifle antigo, de uso militar. Não falou, não parou, mas trocou olhares com ele. E naquele instante, Thomas soube. Havia mais um justo em sua trilha. Ou, pelo menos, alguém com contas a acertar. Em Copon Ridge, Thomas entrou como uma sombra. Roupas comuns, chapéu baixo. Sabia onde procurar. A sede da construtora Iron West Company, fachada legal de Silas para recrutar falsificadores e capangas. Encontrou Nathan num barracão atrás do prédio principal, organizando contratos com carimbos limpos demais para serem reais. Thomas não esperou. Encostou o revólver na têmpora do homem. Lembra de mim? Nathan se virou lentamente. O rosto mudou. O sangue sumiu das bochechas. Cady, você deveria estar morto. Quase estive. Mas você ainda respira. Isso me dá opção. Nathan tentou argumentar. Disse que fez o que fez para sobreviver. Que Silas era o dono de tudo. Que o sistema era maior que qualquer um. Thomas apertou o revólver. Você vai escrever cada nome, cada data, cada fraude. Vai assinar e jurar. E se tentar fugir, vou deixar você vivo, mas sem uma mão, a que você usou para assinar a condenação de inocentes. Naquela noite, Thomas saiu de Copon Ridge com uma nova confissão, e um nome ainda mais valioso: Juiz Ronald Trask, o homem
que cuidava da regularização de terras nos 3 condados vizinhos. Se Thomas conseguisse levar tudo até ele e convencer o velho magistrado a quebrar o silêncio, teria a única coisa que Silas McGaw temia de verdade: um julgamento federal. Mas ao chegar de volta a Dry Creek, Thomas encontrou fumaça no horizonte. O cartório estava em chamas. E Mary Alden havia desaparecido. A fumaça ainda dançava sobre o cartório em ruínas quando Thomas Cady chegou. O cheiro de papel queimado, madeira estalando e tinta evaporada misturava-se ao silêncio sufocante da cidade. Nenhum balde, nenhuma tentativa de apagar. Apenas olhares à distância como sempre. Dry Creek observava a própria podridão sem mover um músculo. Mary Alden havia desaparecido. Não havia corpo, nem rastro de sangue, apenas a pulseira que usava no pulso esquerdo, caída próxima à porta carbonizada. Thomas a pegou, apertando com força. Era o bastante para saber que ela resistiu. Era o bastante para prometer que alguém pagaria. Na calçada, 2 meninos assistiam à cena com olhos grandes demais para suas idades. Um deles se aproximou, sujo de fuligem, e entregou um papel dobrado. Deixaram isso antes do fogo. Thomas abriu. A caligrafia era familiar, escrita rápida, como se feita sob ameaça. Era de Mary. Se eu não sair viva, siga o nome. Trask. Está tudo com ele agora. Não confie em ninguém, nem nos vivos. Trask, o juiz federal, a última chance de justiça. Mas também um nome com história longa. Diziam que Trask fora honesto, até ser ameaçado de perder tudo. Thomas sabia que convencer aquele homem não seria com papéis ou palavras. Seria com verdades duras, de punhos e feridas. Mas antes de partir para o condado de Red Hollow, onde Trask mantinha sua residência isolada, Thomas precisava saber quem matou o homem de olhos cinzentos. E mais importante, quem levou Mary viva e não a matou? De volta ao quarto da pousada, Cady abriu o fundo falso de sua velha mala. Lá, entre fardas antigas e mapas de campanha, guardava um envelope lacrado. Não era dele. Pertencia ao Major Alan Phelps, seu antigo comandante, agora vinculado à foto da fundação da ferrovia. Cady nunca abrira aquele envelope. O major o entregara durante a retirada de um vilarejo em chamas, dizendo apenas: quando não houver mais bandeiras, abra. Ele rompeu o lacre. Dentro, um relatório completo. Nomes, operações, financiadores privados durante a guerra e entre eles, Silas McGaw. McGaw lucrara com o conflito vendendo suprimentos adulterados. Armava um lado e vendia mapas ao outro. A guerra fora seu laboratório de corrupção. Mais uma peça caía. Na calada da noite, Thomas foi até o local onde o atirador desconhecido disparara, o telhado do antigo moinho. Lá, encontrou o que procurava, uma cápsula de fuzil militar, diferente de qualquer arma civil, e ao lado dela, fincada numa tábua, uma lâmina enferrujada, de uso exclusivo da Cavalaria Federal. O atirador era um soldado. Ou fora seguiu. Pegadas deixadas na telha, desceu por uma escada lateral e encontrou marcas no solo. Passos largos, botas grandes. Mas o que mais chamou atenção foi o símbolo desenhado com carvão em uma pedra, um círculo cortado por uma linha diagonal. Thomas conhecia aquilo. Era o sinal dos Sentinelas Caídos, grupo de desertores da guerra que agora agiam como justiceiros. Anônimos em regiões corrompidas. Sumidos há anos, tidos como lenda. Ele agora sabia, não estava sozinho. Mas nem todos os rostos do passado eram aliados. Na estação ferroviária, sob o pretexto de reforçar os trilhos, homens armados descarregavam caixas. Thomas observou de longe. Viu Jonas Vane entre eles, dando ordens. Mas havia mais. Um dos carregadores era Nathan Cole, agora disfarçado, tentando fugir após sua confissão em Copple Ridge. Thomas não perdeu tempo. Esperou o momento certo, invadiu o armazém e confrontou Nathan com frieza. Fugir vai ser mais difícil com os 2 joelhos quebrados. Nathan caiu de joelhos, levantando as mãos. Eles têm Mary. Vão usá-la contra Trask. Vão forjar uma confissão. Onde? Casa de caça nos penhascos, ao sul de Dry Creek. Mas não vá sozinho. Tem mais de 10 homens lá. E eles estão esperando você. Thomas o golpeou na têmpora com o cabo da Colt, deixando-o desacordado. Não havia tempo para planos elaborados. Não havia reforços. Mas havia uma promessa.
E ela não era de redenção, era de fogo. Cad cavalgou ao sul antes do amanhecer. Ai! Longe, entre os pinheiros retorcidos, avistou a casa de caça. Pequena, feita de troncos escurecidos. Ao redor, vigias armados, rifles em mãos. O lugar pulsava tensão. Escondeu o cavalo. Seguiu a pé. Rastejou entre arbustos. Viu, pela fresta de uma janela, Mary amarrada, consciente, com o rosto marcado. Ela não chorava. Ela olhava com fúria. Ela ainda estava ali. Cad preparou tudo. Um galão de óleo roubado da estação. 2 estopins. Um disparo de distração. Aos primeiros raios do sol, o inferno começou. A lateral da casa explodiu em chamas. Os homens correram, atordoados. Thomas entrou pelo lado oposto, derrubando. Um por um com precisão de veterano. 4 tiros. 4 corpos. Cortou as cordas de Mary. Ela caiu em seus braços, respirando ofegante. Eles queriam me forçar a escrever uma confissão contra você, mas eu cuspi na cara deles. Thomas sorriu, apenas com os olhos. Isso faz de você mais justa que muitos juízes. Juntos, correram para fora antes que a casa desabasse. Ao longe, os outros capangas fugiam. Um deles, ferido, deixou cair um mapa. Thomas o pegou. Era a planta da casa de Trask. Silas pretendia eliminá-lo. A estrada até Red Hollow era longa, mas o tempo parecia mais curto do que nunca. Thomas Cad cavalgava ao lado de Mary Alden, ambos marcados pelo fogo recente, ambos calados. A confissão de Nathan Cole, o relatório do Major Phelps, a foto da fundação da ferrovia e os documentos falsificados formavam agora um dossiê completo. Era mais que prova, era sentença. Faltava apenas um juiz disposto a ouvir. Ronald Trask, o último magistrado federal da região, vivia recluso numa mansão afastada, sobre um morro cercado por neblina e abutres. Um homem que recusava visitas, recusava cargos, recusava favores. Diziam que Trask um dia foi justo, até perceber que justiça custava mais do que valia. Mas havia algo nele que Thomas apostava, um resto de vergonha ainda não afogado no uísque. A aproximação não foi discreta. Ao cruzarem a última curva antes da entrada da propriedade, foram interceptados por 3 homens armados. Uniformes de milícia contratada. Thomas levantou as mãos lentamente. Viemos ver o juiz Trask. Temos documentos de interesse federal. O homem da frente, grisalho, com cicatriz na bochecha, estreitou os olhos. O juiz não recebe mais ninguém. Ordem direta dele. Se tiverem queixas, levem ao condado. Thomas não recuou. Tirou lentamente do casaco o envelope com um selo. Oficial do Exército, o relatório de Phelps. Então entregue isso a ele. Diga que é de um antigo subordinado. E diga que há um nome envolvido que ele vai reconhecer. Silas McGraw. O guarda hesitou. Pegou o envelope, entrou na propriedade. 20 minutos depois, retornou com um gesto breve. Foram autorizados a subir. A mansão de Trask era feita de pedra escura, com janelas fechadas por cortinas pesadas e portas de ferro, que se abriam com rangidos quase teatrais. O juiz os recebeu na sala principal, sentado numa poltrona alta, cercado por livros e garrafas vazias. O cabelo branco, desalinhado, e o olhar de quem já perdeu tudo o que importava exceto a memória. Thomas Cad. Li seu nome em mais relatórios do que gostaria. E Mary Alden. Pensei que tivesse desaparecido no incêndio. Quase, disse ela, com voz firme. Mas o fogo não foi suficiente. Thomas estendeu os documentos sobre a mesa, um a um, em silêncio. Trask leu, virou páginas, comparou assinaturas, observou a foto, e então se recostou na cadeira. Vocês sabem o que estão pedindo? Sim, respondeu Cad. Justiça, a verdadeira. E acham que eu posso dar? Achamos que é sua última chance de tentar. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer argumento. Trask fechou os olhos, respirou fundo. Há 7 anos, Silas McGraw me entregou uma proposta, um favor em troca de estabilidade. Eu aceitei, assinei papéis, enterrei processos. E desde então, bebo, porque cada noite que durmo sabendo o que permiti, é uma noite a menos de paz. Thomas se levantou. Então devolva a paz. Assine um mandado. Abra um julgamento. Deixe o país saber o que Dry Creek se tornou. Trask hesitou, mas então puxou um tinteiro, uma pena, e assinou.
mandado de investigação federal sobre Silas McGraw, Iron West Company e associados. Era o início do fim, mas o fim não viria sem preço. Na estrada de volta, Thomas percebeu que estavam sendo seguidos. 2 cavaleiros, roupas comuns, mas à distância, e o comportamento entregavam o ofício, eram batedores. Ele puxou Mary para uma trilha lateral, abandonaram os cavalos e seguiram a pé até um desfiladeiro. A partir dali, o retorno a Dry Creek seria a pé e em silêncio. Horas depois, alcançaram uma cabana abandonada onde puderam descansar. Ali, pela primeira vez, falaram sobre o que viria depois. Se o julgamento acontecer, muitos vão cair, disse Mary, mas isso não vai devolver sua terra. Thomas olhou para fora, para o vazio do céu noturno. Não é pela terra. Nunca foi. É para que o nome dos justos não seja apagado. Nem o meu, nem o seu, nem o de ninguém que se curvou e levantou. Mary sorriu, cansada, mas inteira. A cidade vai mudar? Não sei, mas ela vai lembrar. E às vezes, isso basta. No dia seguinte, ao se aproximarem dos limites de Dry Creek, viram fumaça de novo. Mas desta vez, era na estação ferroviária. Os trilhos estavam em chamas. Alguém começara a contra-atacar. E então, ao pé da entrada norte da cidade, viram algo ainda mais impossível. Homens mascarados, com uniformes velhos da cavalaria, distribuindo panfletos com os dizeres: o julgamento começa. A justiça acordou. Dry Creek será purificada. Os sentinelas caídos estavam ali, reais, presentes. E do alto de um telhado, o atirador misterioso observava rifle na mão, capa esvoaçante ao vento. A cidade tremia, mas desta vez, não de medo, de expectativa. Dry Creek amanheceu sitiada pelo próprio passado. Os panfletos espalhados pelos sentinelas caídos pendiam das portas como orações esquecidas. A cidade, por tanto tempo imóvel, começava a se mexer. Mas nem todos estavam prontos para o despertar. Silas McGraw soube do mandado antes mesmo que o sol surgisse. Um de seus homens, infiltrado entre os cavaleiros de Cad, levara a informação direto à mansão. O nome do traidor? Xavier Blount, antigo companheiro de armas de Thomas, comprado por promessas de ouro e cargos. No armazém central da ferrovia, Xavier aguardava com olhar inquieto. Silas chegou de carruagem, escoltado, e entrou sem cerimônia. Então Thomas Cad pensa que vai me derrubar com papel e poeira, disse Silas, olhando Xavier como quem escolhe um cavalo doente. O traidor tentou se justificar. Disse que apenas alertava para o risco, que queria proteger os interesses da cidade. Silas sorriu, um sorriso sem dentes, um sorriso de fim. Você já não é útil. E os inúteis se penduram sozinhos. Do lado de fora, minutos depois, a cidade veria um corpo balançando da corda estendida na antiga torre do sino. Não havia bilhete, não havia dúvida, era um recado. O julgamento ainda nem começara, mas os carrascos já estavam em movimento. O primeiro tiro disparado pelos sentinelas caídos ecoou ao meio-dia. Foi preciso, foi público, e não matou ninguém. Apenas estourou a janela da sede da prefeitura e fez cair a placa de autoridade municipal sobre o chão de terra batida. Era simbólico, era o início. Thomas Cad e Mary Alden sabiam que o cerco se fechava. Com Xavier morto, não havia mais dúvidas. Silas não recuaria, apenas cairia. Na antiga escola abandonada, os sentinelas reuniam provas, protegiam testemunhas e agora preparavam um tribunal clandestino. O juiz Trask, ao saber da execução de Xavier, aceitou vir até Dry Creek. Não confiava mais no próprio tribunal estadual. Seria um julgamento não oficial, mas legítimo, diante do povo. Mary o recebeu com dignidade. Trask chegou de capote, chapéu baixo e com um revólver no coldre. Ele sabia o que enfrentava. Se esse tribunal falhar, o próximo será sobre o meu corpo, disse. Naquela noite, Thomas vigiava de uma torre. Sentia o cheiro da chuva se aproximando. Ao longe, entre as silhuetas, viu algo que o congelou. Silas McGraw, a cavalo, rodeado de seus homens, indo pessoalmente até o juiz Trask. Mas não para matá-lo, para oferecer um acordo. O encontro entre Silas e Trask ocorreu sob forte tensão. Cad observava escondido, dedo no gatilho. Silas falava com serenidade. Prometia dissolver seus negócios, deixar a cidade, pagar indenizações. Tudo, desde que não houvesse julgamento público.
Trask ouviu, pensou, e negou. Justiça não se negocia, só se cumpre. Silas não reagiu com raiva, apenas recuou. Deixou uma última frase, então será como quer. Mas lembre-se, justiça sem armas não dura até o pôr do sol. Na madrugada, a cidade foi tomada por estranhos. Mercenários trazidos de fora, pagos com promessas de liberdade e espólios. As ruas se encheram de passos desconhecidos. Os sentinelas se prepararam para a guerra. Thomas limpou sua coute pela última vez com mãos firmes. Mary escreveu as atas do julgamento num caderno de capa dura, com letras precisas. Ela sabia, se eles caíssem, aquilo seria tudo o que restaria. Ao amanhecer, as portas da escola abriram-se como um templo. O povo de Dry Creek calado por anos surgiu. Os bancos foram ocupados. O juiz subiu ao púlpito, e o julgamento de Silas McGraw começou. O julgamento foi rápido. As provas eram muitas. As testemunhas, firmes. O relatório de Phelps, a confissão de Nathan, a assinatura forjada pelo juiz Guenry, a foto da fundação da ferrovia. Cada peça era um prego no caixão da farsa construída por Silas. Ele se defendeu com eloquência. Alegou progresso. Disse que trouxe riqueza, ferrovia, ordem. Mas ninguém respondeu. A cidade já não o ouvia. Quando Trask declarou culpado, Silas não gritou, apenas sorriu. Um sorriso que gelava. Se estou condenado, então levo a cidade comigo. E ao mesmo tempo, os mercenários invadiram. Tiros, gritos, fogo. Dry Creek se partiu ao meio, mas os sentinelas estavam prontos. A batalha foi longa. Justos caíram, inocentes correram, mas Thomas Cady permaneceu. Ele encontrou Silas no topo da escola, prestes a fugir por uma passagem secreta. A cidade queimava abaixo. Silas sacou, mas Thomas foi mais rápido. Um único tiro. Silas caiu. Fala, sem glória. E então, por um instante, a cidade parou de respirar. Dry Creek amanheceu em silêncio. Mas não o silêncio de medo, era o silêncio dos cemitérios recém-preenchidos, das feridas ainda abertas. Cinzas flutuavam pelo céu como folhas de inverno. A escola que fora tribunal, trincheira e altar agora era ruína. Corpos eram recolhidos. Entre eles, homens de Silas, soldados caídos dos sentinelas, e 3 civis que nada fizeram além de escolher o lado certo. Mary Alden carregava o caderno com as atas, agora manchado de sangue. Mas o conteúdo sobrevivera, e seria enviado à Rede Hollow. Thomas Cady ajudava a cavar covas. Não falou o dia todo. Quando terminou, olhou para a cidade. Nada a reconstruiu, ainda, mas alguma coisa estava ali. Uma semente. Na noite daquele mesmo dia, o juiz Trask partiu sob escolta. Antes de ir, disse, eu cumpri meu papel. Agora, Dry Creek precisa se lembrar. Se esquecer, será como se Silas tivesse vencido. Mas enquanto a cidade tentava se reerguer, um novo nome surgia nos murmúrios: Elias McGraw, filho de Silas, vindo do norte, com sede de vingança. Elias McGraw não herdara o carisma do pai, herdara o rancor. Enquanto Silas manipulava com palavras e contratos, Elias preferia ferro e pólvora. Era mais jovem, mais impulsivo e mais cruel. Ao saber da morte do pai, não chorou. Riu. Morreu como viveu, mas eu vou viver como ele nunca ousou. A notícia de que Thomas Cady ainda estava vivo o encheu de fúria e propósito. Elias não queria justiça, queria exibição. Queria que Dry Creek o temesse antes mesmo de vê-lo. Sua primeira ação foi direta: sequestrou o juiz Elmo Guenry, velho e doente, e o executou em praça pública na cidade vizinha de Copon Ridge. O corpo foi entregue à fronteira de Dry Creek. Sem olhos. A mensagem era clara. Thomas, ao ver o corpo, não chorou, mas sentou-se por horas diante dele, e disse apenas uma frase: não acabou. Mary viu naquele momento que a história se repetia, mas desta vez, não com ganância, com vingança pura. E ela temia que Thomas fosse se perder no mesmo fogo que tentava apagar. Elias chegou a Dry Creek com um exército improvisado de foragidos, desertores e mercenários famintos por ouro e caos. Mas ele não entrou direto. Cercou a cidade. Cortou suprimentos. Interceptou cartas. Estava impondo um cerco psicológico. Thomas organizou os moradores restantes, junto dos últimos sentinelas sobreviventes. Criaram turnos de vigília, reforçaram as entradas, montaram reservas.
mas todos sabiam, era questão de tempo até o ataque. Melway encontrou uma carta de Elias pregada na porta da igreja. Não quero Dry Creek. Quero o homem que matou meu pai. Entreguem-no, e vocês vivem. O povo olhou para Thomas. E pela primeira vez, dúvida surgia nos olhos deles. Melway subiu no púlpito improvisado. Ele não nos matou. Ele nos libertou. Se agora o abandonarmos, seremos só mais uma cidade morta. O silêncio respondeu, mas ninguém o entregou. Thomas, naquele mesmo dia, começou a escrever sua história. Não com vaidade, mas com urgência. Porque se caísse, queria que o mundo soubesse que o último pistoleiro justo existiu. Ao anoitecer, os homens de Elias Megol avançaram pela estrada principal. Não houve aviso, nem negociação. As casas na periferia foram queimadas. Os poços, envenenados. Crianças desaparecidas. A guerra agora era pessoal. Thomas organizou uma última linha de defesa. A rua principal, barricadas, armadilhas e 5 atiradores experientes. Mas estavam em minoria. E no meio da escuridão, um velho conhecido se aproximou. Jonas Vane, sobrevivente da batalha anterior. Agora desfigurado, com um olho a menos, mas uma proposta inesperada. Estou cansado de migraus. Me deixe lutar do seu lado. Uma bala por cada pecado. Thomas hesitou, mas aceitou, porque até mesmo a justiça precisa de monstros para enfrentar o inferno. Naquela noite, os sinos da igreja tocaram sozinhos, e um por um, os moradores vieram se despedir, não com lágrimas, mas com firmeza. Eles ficariam e lutariam. A batalha começou ao amanhecer. Elias atacou com tudo: pólvora, cavalaria, fogo, mas Dry Creek resistiu. Jonas Vane matou 7 homens antes de cair, sorrindo. Melway coordenava a evacuação dos feridos, sua roupa suja de sangue que não era dela. O juiz Trask, mesmo de longe, enviara reforços. 5 homens federais chegaram no meio da batalha. Era pouco, mas era algo. Thomas enfrentou Elias cara a cara. No centro da cidade, o duelo foi brutal. Não como nos velhos tempos, elegante e rápido. Foi sujo, com sangue, dentes quebrados, chute na lama. E no fim, Thomas caiu. Mas antes, atirou. E Elias Megol morreu como o pai, com os olhos abertos, sem entender como o justo venceu o herdeiro do inferno. Perfeito. A seguir, apresento os capítulos 16 a 20, encerrando o último pistoleiro justo, com um arco de conclusão emocional, simbólico e coerente com a jornada iniciada. A justiça foi semeada, mas o preço da colheita é alto. Thomas Cady foi carregado pelos braços de 2 sobreviventes ensanguentado, inconsciente, com um ombro perfurado, e uma bala alojada perto da coluna. Mary Alden permaneceu ao seu lado, dia e noite, limpando feridas, trocando panos, lendo em voz alta o relato que ele próprio começara a escrever antes do confronto. Dry Creek estava destruída. As casas que sobraram pareciam sussurrar luto, e a praça principal era agora cemitério improvisado. Mas o inimigo havia sido vencido. Não porque caiu de joelhos, mas porque não conseguiu apagar a memória. O povo ergueu uma nova cerca no lugar onde Elias tombou, e em silêncio, começou a reconstruir. Sem promessas, apenas com martelos, pregos e o eco de uma guerra que não pediu para acontecer. Mas Thomas ainda não acordara. E no seu silêncio, Melway temia que o preço da justiça tivesse sido, por fim, o mais justo de todos, a própria vida dele. Ao amanhecer do 8º dia, Thomas abriu os olhos. Não falou, não se moveu, apenas olhou para o teto da antiga enfermaria. E deixou uma lágrima correr. Era a primeira que derramava desde que perdeu sua terra. Melway segurou sua mão. Você está vivo. Ele piscou lentamente. Depois balbuciou. A cidade? Ela sorriu, cansada, ainda em pé, com a alma remendada. Nos dias que seguiram, Thomas reaprendeu a andar. Cada passo era um corte, mas também uma vitória. Não usava mais armas. A Colt ficou guardada, relíquia de um tempo que não voltaria. A cidade o visitava, um por um, para agradecer, para ouvir, para aprender. E então, pela primeira vez desde a guerra, Thomas Cady falou em público. Na igreja. Sem ódio, sem glória. Não sou herói. Só recusei morrer mentindo. E Dry Creek aplaudiu, não por costume, mas por reconhecimento. Melway Alden compilou tudo: as provas, as atas, o diário de Cady, as confissões, os registros da batalha. Levou até o governador,
agora pressionado pela mídia nacional, que finalmente descobrira o que acontecera no deserto esquecido. O governador, com mãos trêmulas, assinou um decreto. Dry Creek tornava-se zona de reconstrução histórica e todos os envolvidos com o Império Megaw seriam julgados em corte superior. O nome de Thomas Cady foi oficialmente limpo, seu título de posse restaurado. A terra, agora estéril, pertencia novamente a quem a plantara. Mas Thomas não voltou para ela. Construiu uma pequena casa ao lado da escola. Queria ver onde a nova geração aprenderia não com armas, mas com verdades. Melvin recebeu proposta para trabalhar em Red Hollow, mas recusou. Ficaria com ele, com a cidade que ajudaram a reerguer. Certa noite, um homem chegou a Dry Creek, encapuzado, mancando, com olhar de ódio velho. Era o último dos capangas de Saulas, desaparecido desde a queda do Império. Ele queria vingança. Queria acabar com o símbolo que restava. Thomas Cady invadiu a casa, disparou 2 vezes. Mas Thomas já esperava. Não reagiu com arma. Reagiu com palavras. Seu tempo acabou. O meu também. Mas Dry Creek vai continuar. E então, pela primeira vez desde que pendurou a Colt, Thomas sacou um único tiro. O homem caiu morto. Era a última bala do último pistoleiro justo. Anos se passaram. A escola se transformou em centro cívico. A casa de Thomas, em memorial. A Colt Navy em 1851, em exposição. O diário, em livro. Mary Alden, agora professora, contava a história aos jovens. E quando perguntavam se Thomas ainda vivia, ela apenas apontava para o campo onde ele andava todo. Entardecer, com passos lentos, mas firmes. Ele nunca deixou Dry Creek, e Dry Creek nunca mais o esqueceu. Porque às vezes, o mundo não muda com um exército, muda com um homem que recusa ser injusto, mesmo que custe tudo. A cidade esqueceu Cady, mas Mary Alden não. Escrivando o cartório, ela viu com os próprios olhos a fraude que selou o destino daquele homem. Guardou silêncio por medo. Mas agora, com Thomas de volta, o tempo do medo chegou ao fim. Ao longo de 20 capítulos, acompanhamos a marcha inevitável de um pistoleiro que não mata por glória, mas por verdade. Cada passo de Thomas é um acerto de contas com o passado. Cada capítulo revela uma nova rachadura na fachada de poder que Saulas construiu. E em meio à poeira, ao suor e à tensão crescente, uma única pergunta ecoa nas vozes do narrador: até onde um homem pode ir sem deixar de ser justo? Dry Creek parecia esquecida pelo tempo. Ruas de terra, janelas rangendo ao vento, e o mesmo sino rachado da igreja que marcava 6 horas, com atraso de 3 batidas. Quando Thomas Cady desceu da charrete, a cidade não se moveu. Mas o tempo. Sim, porque o tempo sabia que ali voltava um homem que não esqueceu. Ex-proprietário de terras, ex-soldado da guerra civil, Cady era uma sombra vestida de poeira. Rosto queimado pelo sol, barba por fazer. Chapéu gasto que conhecera melhor o campo do que qualquer tribunal. A cidade o expulsara anos antes, quando Silas Megaw, magnata da ferrovia, tomou suas terras com um papel forjado e uma escolta armada. Sem chance de defesa, sem justiça, só vergonha. Agora, Thomas voltava, não por vingança, mas por justiça, aquela que só o silêncio conhece e só a pólvora exige. Mary Alden foi a primeira a saber. Escrivã da cidade, filha de um homem honesto que morreu pobre, ela conhecia cada linha do documento que arruinou Thomas. Viu a fraude, engoliu a culpa. Mas quando o reencontrou na poeira do entardecer, não hesitou. Entregou-lhe os papéis escondidos por 7 longos anos, provas da mentira, carimbos falsos, assinaturas trocadas, e a verdade que poderia devolver-lhe o nome. Thomas levou o envelope e, naquela noite, limpou seu velho Colt Navy em 1851. Ritual antigo, mãos firmes, silêncio absoluto, mas o destino é barulhento. Na manhã seguinte, encontraram um homem morto. Na porta da pousada, um dos homens de Silas. Recado direto, ao lado do corpo, um bilhete: vá embora, ou morra pelo que perdeu. Thomas não recuou. Procurou o velho juiz Grady, homem que assinara sua expulsão. Conseguiu uma confissão. Grady não assinou. Foi forçado. Quem falsificou foi Nathan Cole, um vice-escrivão dado como morto. Com a prova na mão, Thomas buscou o juiz Wonon Trask, o único com autoridade para abrir um julgamento federal.
Trask, recluso, afundado em culpa, hesitou, mas diante do dossiê e do nome de Silas assinou o mandado. Silas, porém, não esperou o martelo cair. Ordenou queimar o cartório. Mary desapareceu, e Dry Creek voltou a arder. Thomas a resgatou de uma casa de caça nos penhascos. Ela sobrevivera, firme, recusara assinar uma falsa confissão contra ele. A cidade, ao vê-la viva, viu esperança. O julgamento começou na antiga escola. Juiz Trask presidia. As provas eram irrefutáveis. Thomas falou. Mary testemunhou. O povo ouviu. Silas, pela primeira vez, silenciou. Condenado, Silas reagiu com fogo. Mercenários invadiram a cidade. Começou a batalha. Dry Creek resistiu. Thomas enfrentou Silas no alto da escola. Um único tiro. O fim do império. Mas não da história. Do norte, veio Elias McGraw, filho de Silas. Sem charme, só ódio. Queria o sangue de Thomas, não sua terra. Começou um cerco cruel. Matou o juiz Grady. Espalhou medo. A cidade pensou em trair Cade. Mas Mary falou. Lembrou a todos que sem ele, nem cidade haveria. O povo permaneceu. Com medo, sim, mas com memória. Thomas preparou defesas. Recebeu ajuda inesperada de Jonas Vane, velho capanga de Silas, cansado da própria covardia. Os sentinelas caídos, um grupo de veteranos, voltaram. A guerra final começou. Elias atacou ao amanhecer. Thomas, ferido, matou o herdeiro com um tiro certeiro, mas caiu. Ficou dias entre a vida e a morte. Quando abriu os olhos, Mary estava ali. A cidade sobrevivera, e começava, timidamente, a florescer de novo. Thomas deixou as armas. Tornou-se símbolo. Escreveu sua história. Viu a escola virar centro comunitário. Sua velha coach, exposta como relíquia. Sua terra, agora devolvida, ficou sem cultivo. Porque para Thomas, plantar o futuro não era arar o solo, era manter viva a lembrança. Anos depois, um homem tentou matá-lo. Um último fantasma do passado. Thomas sacou uma última vez. Um único tiro. E enfim, o silêncio definitivo. Dry Creek nunca o esqueceu. Porque às vezes, o que muda o mundo não é um exército. É um homem só. O tempo passou, mas não correu. Em Dry Creek, o tempo aprendeu a caminhar devagar, como quem pisa sobre memórias que ainda não secaram. As cicatrizes da guerra interna entre poder e dignidade não sumiram, mas aprenderam a conviver com a luz. Thomas Cade não voltou a ser fazendeiro. Não reconstruiu cercas, nem cavou valas, nem semeou milho como nos velhos tempos. Sua terra agora era o olhar dos que passavam por ele com respeito silencioso. Sua colheita era feita em olhares gratos e em crianças que brincavam sem medo. Ele caminhava todos os dias até a cerca onde fora expulso. Ficava ali por horas, olhando o horizonte. Mary perguntava o que ele via. Ele não respondia. Mas ela sabia. Ele não via o que estava, via o que deveria ter sido. A escola, reconstruída com tábuas de casas queimadas, se tornou mais do que um centro. Era templo. E ali, Mary ensinava os nomes que não deviam ser esquecidos. Jonas Vane, que morreu lutando. O juiz Trask, que voltou ao tribunal após limpar a própria alma. Os sentinelas, que desapareceram sem glória, mas com honra. E o próprio Thomas, que sobrevivia dia após dia como um totem de resistência. Em certo ponto, Mary sugeriu que fossem embora. Recomeçar noutro lugar. Talvez onde não fossem lembrados a cada esquina. Thomas, porém, recusou. Eu não fiquei. Por saudade. Fiquei para que eles não esqueçam quem pagou a conta. Ela entendeu. E ficou também. Certa tarde, um repórter do leste chegou à cidade. Jovem, entusiasmado, queria escrever sobre o último pistoleiro justo. Trouxe perguntas, teorias, provocações. Thomas o ouviu calado por uma hora. Ao final, só disse: escreva menos sobre mim, e mais sobre os que permitiram que eu fosse necessário. O rapaz não entendeu de imediato, mas entendeu depois. A casa de Thomas virou museu. A cama onde repousava, o revólver trancado numa caixa de vidro, as botas ressecadas, os papéis escritos à mão. Visitantes vinham de longe, tocavam as paredes como se esperassem ouvir tiros ou sussurros. Mas tudo o que restava ali era madeira e verdade. Um dia, uma criança perguntou a Mary por que ele não foi embora depois que venceu. Ela respondeu com uma frase que ele mesmo lhe dissera: porque quando um homem vê a injustiça,
e decide não fugir, ele deixa de ser apenas um homem. Ele vira raiz. Thomas Cady morreu num outono sem ventos. Sentado na varanda, olhos fechados, como se apenas descansasse entre um capítulo e outro. Ao lado, o diário aberto. A última frase incompleta. Não se trata de vencer. Se trata de resistir até que vencer não seja mais necessário. Ele foi enterrado na fronteira da cidade, entre sua terra e a rua principal. Ali onde começou a perder e depois, onde começou a vencer. A lápide não trazia data, nem título, nem louvor. Apenas um nome. E abaixo dele, uma palavra: justo. Dry. Quink nunca mais precisou de pistoleiros, mas sempre precisou de histórias. E a de Thomas Cady, ainda hoje, ecoa no farfalhar da poeira, no tilintar das ferraduras distantes, e nos olhos de quem acredita que, às vezes, um só homem basta.